Uma reportagem da revista Isto É informa que o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou o dinheiro público do fundo partidário para pagar a sua viagem de lua de mel. A negociação teria sido feita pela então advogada do PSL, Karina Cuffa. De acordo com a publicação, Eduardo se casou com Heloísa Wolff no dia 25 de maio, no Rio de Janeiro, com as despesas pagas por amigos, mas faltava comprar as passagens da viagem de núpcias nas Ilhas Maldivas. Usando o nome de Eduardo, a advogada teria ligado para Antônio Rueda, vice-presidente nacional do PSL, pedindo dinheiro do fundo partidário. Ainda segundo a reportagem, Rueda teria desabafado com colegas próximos que não aguentava mais, abro aspas, essa mulher me telefonando para pedir dinheiro para Eduardo, fecho aspas. No entanto, ele liberou o que faltava para arcar com a viagem do casal. Começo com você, Constantino, vai lá. Olha, a reportagem não traz nenhuma grande novidade, é mais um pupurri de coisas que já tinham saído aqui e lá. É muito feio, né, para o bolsonarismo, para essa imagem de ética e tudo mais. Só tem um pequeno detalhe: carece de provas, né, de evidências. É um disse, não me disse, e a gente sabe que o PSL está vivendo uma guerra civil interna, né, com duas alas se digladiando de morte, e óbvio que tem um grupo dissidente que está por aqui com o Eduardo Bolsonaro e vice-versa, né? Então os ataques e as coisas que estão sendo ditas de um lado ou do outro são muito feias, né? É óbvio que nesse momento é que nem esposa ou marido, mais esposa historicamente, traído, né? É fera ferida. É nesse momento que algumas verdades vêm à tona. Nós já vimos alguns escândalos na República estourarem dessa forma, né? Então eu acho que tem que ser investigado, tem que ir a fundo. Agora, o que temos até aqui nessa reportagem, se for verdade, é muito feio e exige explicações, especialmente dessa família que tenta pairar acima dos demais ali na velha política, né? E eu não vi evidências, mas é aquela história, né? Se non è vero, é bem trovato, ou seja, pode não ser verdade, mas que parece verdade, sabendo quem é o personagem envolvido, parece. Fala, Vera. Eu não gosto da reportagem porque ela é crivada de adjetivações. Ela tem poucos fatos, nenhum documento e muito adjetivo. Tem lá tramóia, práticas criminosas, sem você ligar os adjetivos a fatos. Então fica difícil da gente comentar o que tem de fato. Eu listei ali. Primeiro, eles acusam o Eduardo Bolsonaro de fazer uma rachadinha com os honorários advocatícios da Karina Cuffa, que é uma advogada eleitoral do PSL que atua também para a família Bolsonaro. Bom, precisa ter alguém falando isso em on, ou precisa ter um documento comprovando isso. Você não pode só jogar isso ao léu sem ter uma prova. Segundo, lua de mel paga com o fundo partidário. Aqui parece ter uma fonte, é o vice-presidente do PSL, Antônio Rueda. Então ele tem de ser chamado a falar a público. Eu já tentei falar com ele hoje, ainda não consegui, para dizer se ele confirma esse telefonema. Isso é uma coisa factual, fácil de comprovar. Terceiro, carro blindado pago com fundo partidário. De novo, a fonte parece ser a ala bivarista do PSL, Rueda ou Bivar. Algum deles tem de cobrar e tem que vir a público para dizer se isso é verdade. E a Justiça Eleitoral tem de cobrar, porque isso não é um uso do fundo partidário. Carro particular de um deputado ser blindado com verba do fundo partidário, a que propósito, né? Então essas são as acusações, fala-se lá dos ganhos da Karina Cuffa com o PSL, isso é algo que Bivar vem falando desde o início, já falou em on, outras pessoas do PSL falam, o deputado Julian Lemos falou aqui em entrevista a nós, na Jovem Pan, que ela ganha muito dinheiro do partido e que ela não defende o partido, defende a família, então isso é uma acusação já antiga da ala bivarista. A segunda parte da matéria fala na milícia digital, e aí ela traz poucas novidades em relação ao que já se sabe nesse assunto, ao que deputados já falaram, ao que o Felipe Moura Brasil já publicou na revista Cruzoé, etc. Tem um dado novo, ela aponta um assessor do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, chamado Dudu Guimarães, que seria responsável por um desses perfis fakes chamado Snapnário. Então, esses são os fatos, nenhum deles tem documento, facsímile, nada. Então, eu acho que a reportagem é uma boa pauta para a gente comprovar se tem fundamento ou não. Josias.
Também eu achei que a reportagem da Isto É faz acusações muito graves contra o Eduardo Bolsonaro, mas a questão é que a notícia diz coisas definitivas sem definir muito bem as coisas. Sustenta aí essas coisas que foram ditas aí, extraiu dinheiro do fundo partidário, dinheiro público para pagar a viagem para uma lua de mel nas Ilhas Maldivas, diz que o deputado Eduardo Bolsonaro faz um rachadinha, pega metade de um repasse mensal de 40 mil que o partido fazia, a advogada Karina Cufa, mas a reportagem não esclarece adequadamente as acusações, não apresenta documentos, e o Eduardo Bolsonaro está informando, está dizendo que vai processar os jornalistas. Em relação ao fundo partidário, acho que uma boa auditoria talvez fosse adequada para acomodar as coisas em pratos bem asseados, porque nós estamos falando de dinheiro público, né? E eu não falo de uma auditoria como a que o Jair Bolsonaro reclama, eu falo de uma boa auditoria da Justiça Eleitoral. Aliás, se o Brasil fosse um país lógico, o Tribunal Superior Eleitoral acionaria de tempos em tempos peritos para realizar investidas de surpresa nas arcas dos partidos, sobretudo depois que os partidos ficaram absolutamente 100% dependentes de dinheiro público. Mas o Brasil, infelizmente, não é um país lógico e o fundo partidário é usado para comprar helicóptero, comprar avião, agora foi permitido até comprar imóvel com fundo partidário e a gente vive essa situação. Então, acho que uma auditoria da Justiça Eleitoral seria adequado, mas não senti firmeza na notícia, não me pareceu terreno sólido, me pareceu uma coisa meio movediça e acho uma pena que nós não tenhamos essa justiça eleitoral mais ativa.